Olá, meu querido, minha querida, que alegria em ter você aqui mais uma vez no programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e mais uma vez nós estamos aqui para falar a respeito da Palavra de Deus. Que livro surpreendente, não? Meu Deus do céu, como que as pessoas conseguem viver sem o conhecimento da Palavra de Deus? Eu acho impossível ter uma vida mesmo de qualidade sem que se conheça a vontade de Deus, o seu querer, tudo aquilo que Ele fez e ainda aquilo que Ele faz e também aquilo que Ele fará. Você sabia que mesmo estando aqui na Terra a gente consegue saber o que acontece no céu? Você sabia que mesmo estando aqui na Terra, no presente, a gente sabe que poderá acontecer no futuro, graças à Bíblia, que foi inspirada por Deus, para que nós tivéssemos acesso ao conhecimento de quem é Deus, do que Ele quer e do que Ele fará em nós e através de nós. Hoje falaremos a respeito do último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Esse livro tão intrigante, cujo nome em grego Apocalipse significa revelação. Você é daqueles que tem medo de ler o Apocalipse? Querido, não tem que ter medo. A questão com o Apocalipse é que o Apocalipse é um livro muito cheio de simbolismos. Nem tudo que está lá é literal. E por isso, quando a gente lê, leva-se grandes sustos, né, por conta da aparente realidade, né, misturado com a simbologia que esse livro traz. É necessário que a gente faça interpretações ao longo da leitura para poder entender plenamente. Há coisas literais, há coisas do passado, há coisas que serão ainda para o futuro, há coisas que não entenderemos, a não ser quando chegarmos ao Senhor, mas isso não atrapalha o entendimento da principal ênfase da palavra de Deus, que é Jesus Cristo ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, eu não vou, neste momento, fazer um apanhado elucidativo sobre os trechos do Apocalipse. Podemos fazer isso a partir de uma próxima série, mas nessa eu só vou delinear para você o que o livro em si é, quando foi escrito, por quem foi escrito e também as suas subdivisões. E depois a gente pode pegar e fazer uma coisa esmiuçada, né? Com detalhamento dos porquês, interpretações possíveis a respeito das simbologias do Apocalipse. Então vem comigo aqui para o Apocalipse, o 27º livro do Novo Testamento, portanto, o último desta série de todos os 66 livros da Bíblia que nós viemos trazer para você aqui dia a dia, uma visão global, geral. Vamos lá. Primeiro, então, ele tem 22 capítulos. Trata-se de uma profecia. Foi escrita por João, o evangelista. A gente chama de livro, mas também ele tem um formato de carta deixada às igrejas. Este livro, ele não tem um destinatário assim determinado. Ele escreve para 7 igrejas, por exemplo, cartas, e depois ele vai detalhando. E, portanto, quando é assim, a gente pode entender que este livro foi escrito para que todos os cristãos tivessem acesso em qualquer tempo e, entendendo a sua mensagem, colocasse em prática. Então é assim que nós recebemos o Apocalipse. O Apocalipse, ele é quase que um espelho do Antigo Testamento nos livros que dizem respeito a revelações futuras e profecias sobre o final de todas as coisas. Daí você tem esses tipos de textos, tanto em Amós como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, sendo que Daniel muitas vezes é quase que cópia. Então o Daniel tem assim textos que quando você chega no Apocalipse você fala, parece que eu já li isso. E leu mesmo. Lá em Daniel há certos pronunciamentos muito parecidos com o que Apocalipse vai fazer. Ou então, a teologia tem dito que alguns textos de Daniel se completam em Apocalipse. Vamos dividir em 6 partes, né, para a gente poder falar aí sobre essa visão geral do texto. Primeiro, no capítulo 1, na introdução, o apóstolo João ele vai descrever quem falou com ele, como era a aparência física, porque ele viu, ele teve uma visão. Lembrando que durante o Apocalipse, eu tenho sempre dito que João não foi para o céu para ver as coisas. Ele entrou em êxtase espiritual e ele pôde contemplar, dado por Deus, visões que levaram a saber
sobre o que iria acontecer. Então, não, ele não esteve lá, e eu vou te dizer daqui a pouco por quê. Então, neste momento, querido, ele vai escrever, foi Jesus quem entregou para ele aquela palavra. Ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. Ele já era um homem bem idoso. Então, o João, que é aquele evangelista do Evangelho de João, também é que ele escreveu as 3 cartas que já falamos aqui, 1ª, 2ª, 3ª de João, agora também escreve o Apocalipse, aonde o Senhor Jesus mesmo dita para ele palavras para que ele entregue às igrejas. Segunda parte aí que a gente vai ver, os capítulos 2 e 3, eles tratam exclusivamente dessas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. O Senhor Jesus deixou uma palavra para 7 igrejas, muito importantes para aquele momento. Provavelmente, a carta foi mandada porque aquelas igrejas estavam com dificuldades momentâneas. Haviam ali os seus pastores, havia ali os seus pastores, os membros da igreja, e o Senhor Jesus então manda essas cartas para alertá-los, para elogiá-los naquilo que eles já estão fazendo, em todo caso para animá-los. E as igrejas, as cartas são entregues aos pastores da igreja, que aqui são chamados de os anjos da igreja. Na terceira fase, queridos, nós começamos a ter, entre o capítulo 4 e 11, nós começamos a ter o soar das trombetas e o julgamento de Deus. É aqui que entra aquilo que eu tenho te dito, que eu imagino João não ter ido ao céu. Ele simplesmente teve uma visão, porque no capítulo 5, o evangelista João está vendo as coisas do céu e de repente ele vê um grande livro que era selado por todos os lados, né? Tinha 7 selos. E aí então ele chora muito, porque ele não encontra naquele lugar ninguém que fosse digno. Aliás, ninguém lá no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que fosse digno de poder abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele começa a chorar. E essa mesma Bíblia, o mesmo texto de Apocalipse, inclusive, lá até o seu final, vai nos dizer que no céu não tem choro. Então não consigo imaginar João chorando no céu, mas ele estava tendo essa visão. E aí ele olha para um canto e ele vê um cordeiro, porque um ancião fala, não chore, João, olha ali. E quando João olha, ele vê um cordeiro ferido como tendo sido morto. Mas aí o ancião fala para ele, não temas, porque olha lá, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Olha que visão interessante. O João olha, vê um cordeiro ferido e morto. O ancião do céu olha e vê um leão, o leão da tribo de Judá. No capítulo 5 está descrito isso. Por que isso é interessante? Porque o João da terra olha e vê Jesus como morto. O homem do céu olha e vê Jesus como um leão, o leão da tribo de Judá. Por isso eu já quero te dizer, olha, não fica vendo Jesus como um coitado, derrotado. Não, Jesus é um leão, o leão da tribo de Judá. E hoje ele entra e bate a pata nessa situação difícil que você está vivendo. E ele põe solução e termo e fim às guerras, às lutas e tudo mais. Deus é muito bom e poderoso. Na quarta parte, entre os capítulos 11 e 13, a gente começa a ter mais simbologia aqui. Né? 10 chifres, as trombetas, uma besta que emerge do mar, uma besta que emerge da terra, uma criança sendo perseguida por um dragão. E aí? Essas coisas todas bem diferentes, né? Mas todas têm um significado e é possível entender muitas dessas coisas. Ali é que tem, por exemplo, o número 666, tão aterrorizante, que disse ser o número do anticristo, da besta. E a gente precisa entender todas essas coisas. Mas então, entre os capítulos 11 e 13, talvez seja o momento que tenha mais simbologia aqui. Entre os capítulos 14 e 16, a ira de Deus se completa. Cai a Babilônia. E o Senhor começa a demonstrar o seu poder e a sua graça, o poder contra a impiedade, a graça sobre os remidos, os lavados no sangue de Jesus. E também, queridos, lá na sexta parte, a gente tem aí a Babilônia, as bestas menores, né? Agora todas sendo descritas entre o capítulo 17 e 19. E o João vai descrevendo uma grande batalha que vai se acontecendo aqui na terra, pelo domínio, para que haja o domínio da terra. E claro que finalmente, quem vencerá? O leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus. E agora aí num 7º momento, querido, todas as coisas são restauradas entre os capítulos 20 e 21. Aqui você vê as porções mais lindas da descrição do céu.
um lugar maravilhoso, onde as portas são pérolas, as ruas são de ouro, as praças têm rios que têm água como vidro transparente. Ah, é demais. No meio daquele lugar está a árvore da vida com 12 frutos que serve para a cura das nações. Ah, meu Deus do céu. E lá ele vai escrever, não tem luz porque não precisa de lâmpada. O Cordeiro de Deus, o próprio Deus ilumina todo lugar. Oh, meu Deus do céu. Como não querer ir para lá? Como não querer estar neste lugar? Cheio da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Cessou o pecado, cessou, as guerras cessaram, cessou a dor, o choro, o luto, o pranto. Agora é um tempo eternamente bom, preparado por Deus. Olha, tá aqui só uma visão. Depois a gente pode pegar e esmiuçar, né? E assim, parte por parte, desenvolver o Apocalipse. Mas o Apocalipse, basicamente, não é um livro para trazer medo. Se você ler entre os capítulos 20 e 21, o teu coração vai se encher de esperança. O Senhor vence e entrega essa vitória aos filhos de Deus. É isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Aguarde novas... nós vamos fazer novas séries aqui. Terminamos hoje da Bíblia Sagrada. Sou o pastor Silas, aqui da IPEI de Rolândia, que fica na Santos Dumont, 1075, no centro da cidade. Ou então na secretaria, na Hugo Maria do Vale, 422. Pode entrar em contato, claro, lá no 43 30 15 27 27. Pode entrar em contato nas redes sociais, curtindo no Facebook, Em Frente Responde. No Instagram você segue Em Frente Responde. E lá no YouTube você vai se inscrever na página Em Frente Responde. Tá bom? É muito simples. Pode mandar dúvida aqui? Manda uma mensagem lá no 43 99147 5007. Esse é o WhatsApp do Em Frente. Deus te abençoe poderosamente no amor, na alegria, na paz, na graça de Jesus. Eu te amo. Até mais, se Deus quiser. Tchau.